Nós pedimos ao Mestre Jesus que nos abençoe, nos proteja e que nos ajude a um maior entendimento nessa noite para o estudo do dia de hoje, iluminando nossas ideias através desse estudo para que possamos compreender melhor na utilização do nosso dia a dia e do nosso trabalho para um melhor desenvolvimento de nossa sintonia e nossa evolução diante deste trabalho divino. Que Jesus nos envolva em amor e muita luz. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Hoje vamos estudar um capítulo, né? Como já dizíamos, um capítulo importantíssimo, né? Cada capítulo aqui, Kardec está estudando o Livro dos Médiuns. André Luiz está estudando o Livro dos Médiuns, né? Então, todo livro é um estudo da obra do Livro dos Médiuns. Esse capítulo aqui, ele estuda o capítulo 19 do Livro dos Médiuns, papel dos médiuns nas comunicações, e estuda também o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma. Então, eu botei lá, para quem quiser se aprofundar na base, vai ter que pegar o Livro dos Espíritos, capítulo 8, o Livro dos Médiuns, capítulo 19. Se quiser se aprofundar mais, vai para o capítulo 28 também. Bem extenso, né? É bem extenso esse capítulo do Livro dos Espíritos. Então, aqui estuda capítulo 8 do Livro dos Espíritos, capítulo 19 do Livro dos Médiuns. Kardec nunca usou a palavra animismo, né? Então, mas Kardec estuda com outra palavra, papel dos médiuns nas comunicações. E quem tiver o livro, né? São um livro de quase 500 páginas, do russo Alexander Aksakov. É ele que traz a palavra animismo, que o Espiritismo vai capturar o russo. Quando ele traz a palavra animismo, que totalmente diferente do que a gente entende na sala mediúnica, como se fosse um defeito do médico. Inclusive há livros escritos, né, de gente que também entendeu errado e escreveu. E coloquei outras obras, estão aí escritas para quem quiser. A de que Ferreira está na mão, né, que é a obra fantástica, a psicofonia na obra de André Luiz. Ferreira, eu indiquei a Ferreira comprou, da Federação Espírita Brasileira. Explica bem esse capítulo. Mas vamos lá. Bom, a gente saiu do capítulo 21, mediunidade no leito de morte. Boa noite, Ivonete. Mediunidade no leito de morte. Boa noite a todos. E nós vimos um fator interessantíssimo para comparar com o capítulo 22. Veja bem, não tem nada solto aqui. Tudo aqui encadeado, e o que está aqui está em outra obra. Enfim, o que está aqui também a gente vai ter que voltar para o capítulo 11, né, do Médio Castro, para que se puder entender. Esse capítulo vai ser muito longo. Mas, quando ele sai do capítulo 21, Elisa está morrendo, desencarnando. Anésia, trabalhadora espírita, vendo a mãe dela desencarnar, e Elisa está dando comunicação do filho dela, boa noite, do filho dela, Olímpio, no leito de morte. Anésia, como trabalhadora espírita, sabe que o irmão está presente, mas não parte para um diálogo com o irmão dela através da mãe. Anésia ora, só faz orar, pedir aos guias que protejam a mãe dela, protejam o irmão que porventura está ali, está mesmo, Olímpio. Aí sai disso e vai para... Ele sai agora da casa da trabalhadora e volta para o centro espírita, onde tudo começou, o centro de Raul Silva. Ele vai voltar para o centro espírita, onde vai ter o dia de atendimento, o centro é grande aqui, de atendimento às pessoas sobre processo de obsessão. Então vamos lá, porque aqui, em Anésia, ninguém dialogou com o espírito, mas mesmo ela sabendo que o irmão estava ali, e aquelas aranhas, aquelas serpentes, o medo de ser assassinado não era da mãe dela, era do irmão, porque ela também sabia que o irmão foi assassinado, que o irmão era alcoolista e tinha delírio tremens, que tinha o estado de alucinação, mas ela não provoca um diálogo com o irmão, porque é dentro de casa.
Então ela não provoca, ela vê o estado de saúde da mãe dela, velhinha. Mas aqui é o contrário. Então a gente vai ver. Aqui é a provocação de um diálogo quando não há espírito. Veja como é uma ciência a doutrina espírita. A coisa não é fácil, por isso que a ciência, filosofia e religião. Vamos lá, emersão do passado. Né? Emersão é sair de dentro, né? Reaparição. Eu fui no dicionário e olhei. Emersão não é imersão, não é imergir, é emergir. Sair de dentro. Alguém que está mergulhado dentro da água, sai de dentro da água, emerge, reaparece na superfície. Emersão do passado. Né? Que passado é esse? Né? Vamos ver aqui. Em companhia do assistente, tornamos a segunda reunião semanal do grupo presidido pelo irmão Raul Silva, a cuja organização nosso orientador não regateava simpatia e confiança. Terminou o trabalho aqui daquele pedido de auxílio de Teonília. Agora eles voltaram para o centro espírita. Esse centro aqui tem 2 reuniões. Né? Uma foi de mediúnica, que a gente já participou, com a Eugênia, com Celina. Agora a gente vai para a reunião doutrinária de auxílio, como a gente chama, reunião de assistência espiritual, atendimento fraterno. Então vai lá. E uma coisa interessante, né? Os espíritos superiores não regateavam simpatia e confiança. Não tem nada solto aqui. É sutil, mas está lá, profundo. Ele está dizendo que os espíritos superiores a este centro espírita, a esta casa, eles têm simpatia e confiam nos trabalhadores encarnados. Aqui não tem nada solto, aqui também não tem indireta, mas ele está dizendo o quê? O nosso centro, eu, quanto integrante do centro, eu ofereço simpatia, atrair, simpatia aqui no sentido de Kardec falava, não é porque eu sou agradável a Teresa, eu sou agradável a Bezerra. Não é esse o sentido que Kardec coloca no Livro dos Médiuns. Simpatia no sentido de afinidade. Afinidade é o quê? De gosto, de semelhança. Será que eu ofereço afinidade a Bezerra de Menezes? Será que eu ofereço um nível de confiança para Bezerra dizer assim, pode levar para o centro tal, que lá Mário Sérgio vai atender. Eu confio. Né? Então, aqui não tem nada solto. Quando eu fui lendo isso aqui, cada vez que eu releio essas coisas, rapaz, cada vez eu descubro uma coisa nova. Ele coloca isso, que é para a gente avaliar cada um de nós. A resposta só cada um de nós pode ter. Né? O conjunto de trabalhadores, né? Aí ele cita quem é, ele confia, que é o conjunto de trabalhadores, não se alterara na Constituição que lhe era característica. A Constituição, né? Não só de quem é Teresa, Carmen, isso não mudou. Né? Em uma semana, 2 semanas que eles saíram. Não, aqui, eu sei de dias que eles saíram para voltar depois para o centro. Mas também não se alterou na Constituição interior. Né? Então, houve melindre entre uma semana e outra, 2 semanas e outra, um mês e outro. Será que se alterou a Constituição, a natureza de cada um? Isso. Deixa, mas pode fechar. É o cachorro de Ferreira, mas não tem problema, não dá para não atrapalhar na fila. A pequena fila dos obsessos, todavia, apresentava modificações. Então, aqui não é uma mediúnica. Aqui é um dia de assistência espiritual, como eles chamam, alguns centros nós chamam, né? O dia que vai atender para atendimento fraterno, selecionar os problemas, orientações, esclarecimento. Ele chama fila dos obsessos, né? As pessoas sob obsessão. 2 senhoras, seguidas pelos respectivos esposos, e um cavalheiro de fisionomia fatigada, integravam a equipe dos que receberiam assistência. Um dia, reunião de assistência. Vai estudar 2 casos. Esse capítulo vai estudar só o caso de uma senhora. O outro capítulo vai estudar o caso da outra senhora. Então, os médios da casa desempenharam caridosa tarefa, emprestando as suas possibilidades para a melhoria de várias entidades transviadas na sombra e no sofrimento, com a colaboração e eficiência de Dona Celina à frente do serviço. Então, ele está citando aqui os bastidores, né? As pessoas da casa, um aplicando passe, são os médios da casa, o outro está no atendimento fraterno, outro está na recepção, enfim. Outros que são, como Celina, médium, deve estar orando, envolvendo os espíritos que ele está vendo, os videntes, que
estão entrando também. Solucionados diversos problemas alusivos ao programa da noite, eis que uma das senhoras enfermas cai em pranto convulsivo, exclamando. Ferreira foi fechar aí a porta. Fechou a porta aí, Ferreira? Fechei, mas é melhor você desligar aí. Não, mas você sabe ligar, né? Então, peraí, eu vou desligar. Desliga. Na hora que você quiser falar, você é só apertar o botão da câmera que você volta a clicar no microfone, se você quiser falar. Então, nessa fila aí, Josi, as pessoas estão lá, os trabalhadores, cada um sabe a sua função, quem é recepcionista, quem é atendente fraterno, quem é passista, quem é o dirigente, quem é uma das senhoras da plateia cai em pranto, começa a chorar. E aí grita, exclama, né? Quem me socorre? Quem me socorre? E comprimindo o peito com as mãos, acrescentava em tom comovedor. Covarde! Por que apunhalar assim uma indefesa mulher? Serei totalmente culpada? Meu sangue condenará seu nome infeliz, né? Meu sangue condenará seu nome infeliz. Né? Então, bom, Raul, o dirigente encarnado, né, do plantão, com a serenidade habitual, aí outro detalhe, né, ele reforça sempre, né, o dirigente não se descabela, não fica botando as mãos na cabeça, olhando para um lado sem saber fazer, porque se ele dirige, ele sabe o que vai fazer, porque ele confia na espiritualidade e confia naquilo que ele vem se esforçando de ser melhor hoje do que foi ontem, no esforço. Então ele age com serenidade, porque se o dirigente se descabela, aí os outros comandados vão fazer o quê? Abeirou-se dela e consolou-a com carinho. Então você vai ver lá a plateia, gente que não sabe nada do que é aquilo, que no mínimo foi lá tomar um passe, outro foi receber só um pão, uma cesta básica, uma mulher começa a dar uma comunicação mediúnica, dizendo que tomou uma facada no peito, né? Foi apunhalada no peito, né? Então, imagina as pessoas que estão lá no salão, né? Tomam um susto com aquilo ali, quem não conhece, mas o dirigente não, nem os trabalhadores, porque senão a palavra aqui, simpatia e confiança, só tinha a confiança, os guias não tinham. Porque se houve isso aqui é porque os guias permitem. Né? Então, então, os trabalhadores têm o dever de manter a serenidade. É óbvio. Então, cadê? Raul, minha irmã, o que é que Raul falou? Minha irmã, o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Não admita que o desespero lhe subjugue as energias. Guardar ofensas é conservar a sombra. Esqueçamos o mal, para que a luz do bem nos felicite o caminho. Ou seja, tudo aqui indica uma comunicação mediúnica, né? Que não vai ser, a gente não já leu o livro, sabe aí, mas ela está dando uma comunicação de uma possível desencarnada mulher que morreu sob uma facada. O companheiro escuta com amor, mas vai conclamar logo a ela o perdão. Né? Porque se ela está sofrendo assim, né? O estudo que a gente fez ontem, né, Tereza? Capítulo lá de Consolador, a gente faz um estudo pelo Zap, evolução, primeira ferramenta da evolução, Emmanuel coloca dor, sofrimento. Não é de Deus, mas é a escolha da maioria. Então no livro Consolador, quando você, a Josi também participou, a dor. Se o espírito, né, estiver aqui, está ainda com essa dor toda, é porque ele não tem grau de evolução. Por isso que Emmanuel coloca, não tem nada solto. Quando ele coloca lá, evolução, a primeira ferramenta da evolução é a dor. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Se ela está com dor no mundo espiritual, é porque ela não tem evolução, não soube perdoar. Se soubesse perdoar, não estava sentindo mais nada. Então o doutrinador já sabe, já identificou. É um espírito inferior, igual a mim, que também não consigo perdoar muitas coisas. Então, não tem muita diferença de mim. A gente está no caminho evolutivo. Né? Aqui não é um espírito superior, ele é um espírito sofredor, enfermo, igual a mim. Né? E olvidar, né? Esquecer? Nunca. O Senhor sabe o que vem a ser uma lâmina enterrada em sua carne. Aqui o espírito maquia, né, Ivonete? Que frequenta a mediúnica sabe
que o médium tem que ser intérprete, né? Porque os espíritos, quando projetam o pensamento, não é isso que ele quer dizer, né? O espírito deixar... É porque é um livro, tem que ser uma linguagem que não choque, né? Tomar uma facada mesmo. Você não sabe tomar uma facada, né? Mas aí o médium, né, e principalmente o livro, Emmanuel vai filtrar, aí ele vem com essa linguagem menos chocante. O Senhor sabe o que vinha a ser uma lâmina enterrada em sua carne? Sabe o que seja a calamidade de um homem que nos suga a existência, o marido, né? Para arremessar-nos à miséria, comprazendo-se depois em derramar-nos o próprio sangue? O marido dela é um feminicida, né? Um feminicida. Matou ela. Ela não perdoou, né? Mas será que existe... Não, esse livro está bem atual mesmo. Total. Porque essa realidade é atual. A Isso. gente não sabe nem com as condições de muitas mulheres que são assassinadas com requinte de crueldade, o estado que essa mulher chega do outro lado. É isso. Quando lá no centro, como estava suspensa as mediúnicas, mas a gente não tinha recebido até então nenhuma mulher, quer dizer, já chegou lá uma vez, em um estado deplorável desse, uma única vez. Mas eu acredito que se voltar a ter as mediúnicas, nosso centro talvez seja lotado de mulheres nesse quadro aí. Nós já passamos, nossas casas estavam cheias. Teve um mês que foi só isso. Feira, sabe? Só de mulheres. Muito. A pessoa pensa que é só pessoal com Covid. Tem gente com Covid, né? Indignado que morreu. Mas tá cheio. Então, é por quê? Porque ainda não consegue ainda atingir o nível, o que é natural, pelo menos eu posso falar isso, porque também não tenho esse nível de evolução que está no livro Consolador. Então, a dor que passou, que não era para ter passado, mas passou, não serviu para aquele espírito evoluir. Por quê? Porque ele não consegue, ele guarda a ofensa, que é conservar a sombra. Então, esses que chegam é porque guardaram, foram ofendidos, não vieram para ser, mas foram, pelo marido que ela falou aqui, que arrasou, levando a miséria. Mas quem deveria ser o grande sofredor e é o marido. Se ela não é esquecer, ninguém esquece nada, mas se ela, vou tocar minha vida, se tem um nível de evolução, se eu vou entregar ele a Deus, vou seguir minha vida, eu vou pensar em meus filhos, com certeza ela estaria num nível de reequilíbrio, de convalescência e ia evoluir. Mas a pessoa é difícil, por isso que é fácil falar. Quem passa e quem frequenta a mediúnica é que sabe. É bem difícil isso aí. É isso. Mas é o caminho, né? Não tem outro. É isso que eu estou aqui analisando. Aí o doutrinador já apontou que o caminho é o perdão. Mas esse espírito revoltado, ele não vai aceitar simplesmente, que a palavra não é uma mágica. Eu posso dizer 1000 palavras para lhe consolar, mas você vai ter que trilhar um caminho diferente para essas palavras fazerem, no mínimo, sentido. Ele tem que apontar esse caminho. O grande doutrinador apontou um caminho de perdão. Quem foi o grande doutrinador do planeta? Até na cruz. Eu estou seguindo? Não. Se eu estivesse seguindo, eu não estava ainda sofrendo até hoje. Eu tenho 2000 anos que ele apontou esse caminho. Até hoje eu não consegui seguir. O problema é de quem? É meu. Só você? O problema é meu. Porque ele continua em paz, apontou o caminho e eu continuo a sofrer. Enquanto eu não quiser seguir esse caminho, o doutrinador, que é Jesus, continua na região de paz e a gente continua na região de sombra. Não vai fazer o quê? Não é isso? Então, o doutrinador... ajudar ela que o sofrimento é grande. O doutrinador encarnado não tem outro caminho. Seja esse aqui, seja nas nossas casas mediúnicas, ele só vai apontar, mesmo que ele não consiga. É o que nosso estudo ontem... Eu estou remontando, Carmen, porque isso aí ficou do estudo de ontem. Aí entra o que a gente... Ontem a gente estudou, né? Isso. Que é o envolvimento das energias do amor, da proteção, da compreensão, né? Isso. Por isso que Emmanuel separa. Ele vai dizer que o doutrinador é o quê? É um canal dos guias, porque a maioria de nós não tem esse amor. Está na questão que eu te li ontem. Qual a diferença entre doutrinar e evangelizar? Existe diferença? E muita.
A maioria de nós só faz o que você falou, Carmen. Ó, perdoe, minha filha. Não guarde ofensa, não, porque guardar ofensa é sombra. Esqueça o mal. Então ele não pode dizer outra coisa aquilo que ele leu e aprendeu. Aí quando acontece com ele, é que vai ver se ele tem aquilo que Emmanuel fala e que Josemeire lembrou. Se ele também pode ter esse nível de compreensão, de amor, mas agora foi com minha filha. Foi agora eu cheguei em casa e eu soube que o meu filho, o meu neto de 3 anos, foi violentado dentro de casa. Aí vamos ver se ele tem aquele Aí a nível dor é maior, né? Porque é a dor do outro. daquilo que ele aponta para o outro, que ele não tem como não apontar, ele só pode apontar isso mesmo, que é o perdão, senão não que adianta ele estar ganhando mediúnico. Mas quando chega nele, aí que você vai ver se tem um nível que a mão não chama. Doutrinar e evangelizar. A proposta é ficar os dois no coração. Mas eu só Aí posso é se Deus que não que tiver em entra, mim. Sérgio, aí é que entra a cabana. É isso, você me falou. É isso, o filme. Vamos lá para a gente não se perder muito. Ô, Mário, nessa hora, pelo que você está falando aí, para ver se é isso mesmo que eu entendi. O doutrinador ele vai usar o verbo, né? Que é a palavra para consolar. Mas nesse contexto aí, o mundo espiritual pode estar retirando os fluidos de quem está ali na sala, que aí é um fluido já trabalhado de sentimento de afeto, de amparo, e envolver o paciente para fazer sentido palavra mais É isso que a gente leu no livro Consolador ontem. Então o doutrinador funciona como um canal de fluido dele também. Porque ele está ali, ele não ganha dinheiro, ele não ganha destaque, ele está em uma casa assim, ele já está fazendo um movimento que bilhões não querem fazer. Eu vou receber quanto para estar aí? É que a pessoa pergunta de lado isso aí. O doutrinador sai de sua casa, vai para lá, palestrante, o doutor encarnado, o que for, num trabalho voluntário, ele já está desenvolvendo dentro de si amor. Agora, esse amor total que ele está dizendo, você tomou uma facada de um marido, que ele tomou tudo, perdoe, não guarde sombra. Ele só poderá saber se realmente ele sente esse amor quando ele se experimentar com algo semelhante. Não tem outro caminho. Por isso que Emmanuel coloca a dor como um caminho evolutivo. E às vezes não é nem de primeira, né? Não é, Sérgio, que ele fala quem se doou mais foi aquela que foi lá e doou a si mesmo. Isso. Então tudo é isso. Então o caminho é esse. Primeiro o Evangelho é um caminho de 4 pedágios: conhecimento, meditação, sentir e depois viver. Se fosse fácil, Emmanuel não colocava que o Evangelho precisava de 4 pedágios. A gente está no caminho da consciência. É um caminho de subida, né? Como está lá a escada, um caminho ascensional. Subir sempre dá trabalho. Porque a gente tem que subir, a gente tem que renovar o nosso sentimento. Esforço. Descer é mais fácil. Então toda a imagem da evolução. Daqui para ali você desce. A imagem... Carmen, daqui para ali é rapidinho descer. Rapidinho uma descida. É isso. Para subir precisa de um instrumento aí, um guindaste. Aí, o que é que o doutrinador vai dizer, né? Quando ela começa a reclamar? Sim, ninguém lhe contraria o direito à justiça. Veja que é um doutrinador sábio, Raul, né? Ele não entra em discussão com o espírito. Quando ela diz, o senhor sabe o que é tomar uma facada na sua carne? Então, a palavra é essa. Um homem sugar a nossa existência, o homem sugou a existência dela, muitos maridos são assim, e depois arremessou ela à miséria, no mínimo largou ela para trocar por outra e ainda matou. Quer dizer, um verdadeiro traste, um cara desse. Então, o doutrinador falou que sim, ninguém lhe contraria o direito à justiça, né? Segundo as suas afirmações. Entretanto, não será mais aconselhável aguardar o pronunciamento da bondade divina? Quem de nós estará sem mácula? Essa é a pergunta do grande doutrinador para todos nós, né? Diante da mulher adúltera, está lá em Mateus. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Essa pergunta não é uma cena só, porque Jesus não tem, é atemporal, não existe tempo. A pergunta segue para todos nós quando a gente quer acusar alguém, condenar alguém. Mas o cidadão fez isso tudo comigo. Sim, mas quem de nós estará sem pecado?
quem de nós, né? Mas aí a pessoa, mas eu não fiz nada para merecer isso. Sim, nessa vida, né? E nas outras. Então, se eu não sou Ninguém reencarnacionista, recebe nem ganha nada sem ter feito nada. ele não veio para isso. Ninguém vem para isso. Hoje estamos usufruindo das dores que causamos ontem. Ninguém vem para isso, mas vê-se que há inimigos dentro do lar, né? Morando com o inimigo filme, isso é super atual. Então você pode morar com um inimigo ou com uma inimiga, que são atraídos pela afinidade da química, o magnetismo. Maria Dolores escreve sobre isso. Depois cai as máscaras dentro do lar, né? Convive ali, a convivência é para tirar as máscaras. Convive ali, dorme e maquina a morte. Isso. Senão, como está aí na mídia, o número de feminicídio que sempre existiu, mas agora parece que, ou pela divulgação, hoje em dia tudo filma, tudo é gravado, né? Antigamente Mas quanto mais fala, mais aumenta. Antigamente você sabia por carta, né? Só que eu tenho essa, Tereza. Quanto mais fala, você tem que ver o quê? O nível de população. Em 1970, né, o Brasil tinha 1 bilhão de... o Brasil, acho que é o mundo, eram 1 ou 2 bilhões de pessoas. Hoje são quase 8 bilhões, se não for 8 bilhões. Ainda vem do exterior as coisas para cá. São 195 milhões de habitantes. No Brasil, o mundo são quase 8 bilhões. No Brasil. Quer dizer, veja, nosso lar em 43 era 1 milhão de pessoas, né? Que era uma Lembrando que esse Imagine período são daí o período da Segunda Guerra, então a população teve uma baixa. Feminicídio sempre existiu. Agora que fica tudo sempre existiu, né? Tudo sempre existiu. Desde Agora... que mundo é mundo, como diz. Então vamos lá. Esperar, né? Ela responde, né? Esperar, há quanto tempo não faço outra coisa? Em vão procuro reaver a alegria. Essa é a chave do doutrinador, Ivonete. É isso que ele está querendo que ela compreenda. Ela sofreu quando encarnada. Está desencarnada e quer continuar a sofrer. Ela não quer continuar a sofrer, aí ele já viu, né? Que ela está procurando reaver a alegria. Como é que você vai reaver a alegria com ódio no coração, voltando para perseguir alguém? Não tem, é impossível isso. Não precisa fazer isso para a faculdade de psicologia para saber isso. Que se eu guardo essa intensidade de ódio por alguém e me vinculo a isso no meu coração, como é que eu vou ter essa alegria? Então o doutrinador está querendo que ela se descubra isso, é a chave do doutrinador. Ele não está querendo proteger o marido, dizendo que o marido está certo, o marido dela não está certo. Ele não foi programado na sua reencarnação para matar ninguém. Ninguém vem. O problema é que ele fez, é o livre-arbítrio dele. Então, e também não pode incentivar, né? Ele tem que realmente, o doutrinador, fazer esse papel mesmo. Ele vai focar o quê? Não contrariou ela, ela sabe que o homem vai pagar por isso, o doutrinador sabe que ele vai ressarcir. Não tem jeito. Se não nessa, é outra. Você vê lá, Castro Alves, ele matou quando ele era soldado do Papa, ele matou um homem à facada. Ele escreve isso para o Chico Xavier. Ele matou um homem em Jerusalém quando ele era cruzado. Passaram-se mais de 1000 anos. E ele não precisava mais. Mas a dor era tão intensa que ele morre com 22, 23 anos de tuberculose. Aí ele escreve para o Chico, ele vai dizer por quê. Eu fiz o coração de um pai de família sangrar sob a minha espada. Eu não precisava morrer pela espada. Mas qualquer gripe que eu tinha problema de pneumonia, porque a minha área no meu coração era frágil, porque ficou a culpa, ficou na mente dele rodando, anos, mais de 1000 anos, várias encarnações. Então quando ele veio, gostava da noite, né? Eu trabalho junto, né? Eu trabalho em frente à casa dele, ali na ladeira dos 2 de julho, eu passo sempre me recordo dele. Aí, Castro Alves teve tuberculose e morreu. A área era frágil. Botando gofada de sangue, como ele viu o homem gofar sangue, que ele matou. Foi jovem. Então, o doutrinador sabe que esse marido aqui vai ter um momento dele do encontro com a consciência, que não escapa a ninguém, nenhum de nós. Mas e aí, quando chegar a vez dele, ele está lá se perguntando também se merecia. É isso. Oi,
Será que eu merecia Peraí. isso? Quem? Fica aí. É que tem outro participante aqui, viu, Ivonete? É meu neto. O meu neto veio aqui, meu avô dorme e pede água. Então vamos lá aqui. Por mais eu procuro reaver a alegria. Por mais me dedique ao trabalho de romper com o passado, vivo a carregar a sombra de minhas recordações, como quem traz no próprio peito o sepulcro dos sonhos mortos. Momento. Esse homem um carrasco. Tem que saber a caminhada, Carmen, que nós estamos fazendo. Isso aí. Eu falei isso com uma amiga, rapaz, a gente tem que ter cuidado como caminha. Realmente. Tudo por causa dele, tudo pelo malvado que me arruinou o destino. Então, E outra coisa, esse malvado aqui foi amenizado, né? Porque aqui a palavra seria a outra. Com certeza, né? E a pobre criatura prorrompeu em soluços, enquanto o homem desencarnado, não longe, fitou-a com inexprimível desalento. Aí já vai começar a explicação. Não existe espírito nenhum, vou lá dar spoiler, que eu sei que vocês estão com o livro aí. Não existe nenhum desencarnado falando com ela. Veja como é uma ciência a doutrina espírita. Não tem não, é? Não, aqui, ó. André Luiz está aqui observando o bastidor. Peraí. A mulher caiu na fila, né? Aí o salão começou a chorar. O doutrinador, Raul, se aproximou e abriu um diálogo com ela. Por quê? Já foi diferente de Anésia. Aqui está no centro, é uma proteção. Né? Não foi dentro de casa, por isso que a André Luiz em cadeia. Mas a outra também não é trabalhadora. Por que não conversou com o irmão Olímpio através da mãe? Estava em casa, a mãe, o estado da mãe, já velhinha, doente. Embora ela sabia que o irmão estava ali, falando, expressando seu sentimento através da mãe. Mas aqui é no centro, ele está dizendo o quê? Olha, comunicação com sofredores, não faça dentro de casa. Ele está dizendo isso para a gente aqui. Evita isso. Porque se alguém estiver doente, chama o SAMU. O SAMU dá os primeiros socorros e leva para o hospital, para a cirurgia. No hospital, no centro espírita, é o local das cirurgias. Em casa, você vai ver alguém entrando em transe, você não vai deixar a pessoa cair, você vai orar, você vai segurar, você vai aplicar um passe, o que for, né? Conforme o momento. Mas o local do trabalho, da cirurgia, é dentro do centro espírita. Então, Raul Silva se aproximou, está conversando com essa mulher que tomou uma facada do marido. Só que André Luiz vai começar a revelar. Ele não está vendo o espírito ao redor da mulher. Ele vê o espírito ligado à mulher, né? Olhando ela com desalento. Mas não está colado, não está irradiando nada. Ele está um pouco afastado. Aí ele continua. Perplexo, né? Hilário e eu lançamos um olhar indagador ao assistente, né? A Aulus, né? Que nos percebeu a estranheza, porquanto a enferma, sem a presença da mulher invisível, eu tomei uma facada. Não tem mulher nenhuma, não tem espírito nenhum. Sem a presença da mulher invisível, que parecia personificar, prosseguia em aflitiva posição de sofrimento. Veja que ele parou o diálogo, mas ela continua dialogando com o Raul, mas ele quer narrar para a gente, né? Então ela está lá dizendo ainda, o doutrinador ouvindo, falando outras coisas, mas ele parou de narrar isso aqui. Não vejo a entidade de que a nossa irmã se faz intérprete, alegou Hilário, curioso. Aí que entra a situação, né? Aí que vai entrar o animismo, né? Que é a palavra. Sim, disse por minha vez, observo em nossa vizinhança um triste companheiro desencarnado, aquele homem. Mas se ele estivesse telepaticamente ligado à nossa amiga, de certo a mensagem definiria a palavra de um homem. Não seria, eu sou a mulher que tomei uma facada. Ele não foi. Ele não é ele. Embora a gente sabe que ele está ligado a ela, mas não é ele que está projetando o pensamento. A palavra seria de um homem, sem as características femininas da lamentação que registramos. Em verdade, não notamos qualquer laço magnético que nos induza a assinalar fluidos teledinâmicos sobre a mente da médium. O que é que ele está dizendo? Teledinâmico. A distância. Você lembra que já teve uma comunicação aqui, onde a médium, nos primeiros capítulos,
recebeu a comunicação de um guia que estava na colônia. E André Luiz, os espíritos ampliam a mente deles, né, que é um estudo, com aquele negócio, do segundo capítulo, como é que é o nome? O psicoscópio. E ele vê os fluidos. Ou seja, eu olho meu celular, eu ligo para minha filha em Portugal, eu não vejo as ondas eletromagnéticas a 300.000 km por segundo entrando em contato com a antena, com o satélite, para chegar em minha filha. Se eu sofrer um processo de ampliação, que a gente vai ver isso no livro Os Mensageiros, como André Luiz passa, para o estudo dos mensageiros, ele vê até vírus e bactéria. Quando a gente estudar uma coisa, ele vai ver. Quando ele volta para a Terra, ele falou, eu estou vendo vírus e bactéria rodando as pessoas. Por causa do processo de dilatação das suas percepções. Então, se a gente tivesse com isso, eu veria, quando eu ligar para minha filha, as ondas eletromagnéticas chegando para o satélite. Então, aqui, ele já tem com isso ampliado, porque foi no segundo livro que ele teve essa dilatação no seu perispírito. Ele não está vendo as energias vindo de outro lugar, vindo de fora do centro. Digamos que a sofredora estivesse de fora de centro e a mulher captando. Não tem. Nem aquele homem está mandando para ela, nem ela está recebendo de alguém lá de fora. O que é que está acontecendo? Porque ela tomou uma facada, mas não tem espírito nenhum. Nem lá fora, nem aquele ali. Então vamos lá. É aquilo que Kardec estuda no capítulo 19. O papel dos médiuns nas comunicações, que virou no movimento espírita a palavra animismo. Então, Aulus afagou a fronte da doente em lágrimas, como se lhe auscultasse o pensamento, e explicou. Estamos diante do passado de nossa companheira. Por isso que é emersão, reaparição do passado. O passado é esse, do inconsciente dela, onde estão os arquivos de outras, as memórias, as lembranças de outras existências antes dessa. Tudo estamos diante do passado de nossa companheira. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. Ante a aproximação, a presença do outro. O marido dela está ali é o marido dela de longe olhando. Ante a aproximação de antigo desafeto, que ainda a persegue de nosso plano. Veja que o marido, além de matá-la, morreu depois, futuramente, ela consegue perseguir. Ela poderia estar livre disso. A questão é que ela manteve sintonia, porque ela também guardou mágoa, né? Mágoa e azedume. Muita mágoa. Então, que ainda revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em cidade do Velho Mundo, ela está no Brasil, mas foi na Europa, no século passado, e entra em seguida a padecer insopitável melancolia. Veja como é uma ciência, Ivana. Mais complicado. Isso aqui não há desencarnado nenhum. O dirigente, se Raul Silva fosse médio vidente, ele deveria agir da mesma maneira que ele agiu aqui. Porque aqui é dentro da casa espírita. Ali é o local disso. Ela está fazendo uma catarse. É um processo de psicoterapia para ela, que também é uma alma. Por isso Kardec coloca no livro, no capítulo 19, o médium é uma alma que pensa. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro, que vai gerar as perguntas. Então é por isso que o povo diz que não existe espírito. Está no livro 19. Bom, o problema do povo é exagerar. Né? Mas o médium pode dar comunicação. Você pega no livro A Gênese, mensagem do capítulo 6, uranografia, é do espírito Galileu. Só que Galileu estava encarnado e sentava na mesa de Kardec, com o nome de Camille Flammarion. Era uma comunicação anímica de Galileu. Kardec vai revelar na Revista Espírita. Galileu, né, o grande descobridor, que usou o telescópio, que olhou. Galileu. Ele dá uranografia, o capítulo 6 da Gênesis é todo de Galileu e Galilei. O médium Camille Flammarion, que era ele mesmo reencarnado. Camille Flammarion, aos 19 anos, era um gênio. Ele já era coordenador de todo o Instituto de Astronomia da França. 19 anos de idade. Um gênio. Por quê? Porque era Galileu e Galilei reencarnado.
Quando ele passa a ver o livro dos espíritos aos 20 anos, ele lê e se torna espírita e eclode a faculdade. O pai dele, ele, todos vão trabalhar. Kardec fala, mas a mensagem não tem nada de diferente, a mensagem é de alto grau, porque era um gênio reencarnado, que tinha uma especialidade, olhar para as estrelas, Galileu Galilei, um trabalhador direto do Cristo. Então você chega para um grupo que não estuda, aí aparece o vidente, sempre tem. Rapaz, não estou vendo espírito nenhum. A mulher tomou uma facada, está interpretando, mas não tem. Já vi isso dentro do grupo mediúnico. Eu já vi. E sabe o que isso acontece? Gente se afasta do centro. Eu já testemunhei isso aí, na avaliação. Não tem espírito nenhum. É tudo anímico. O cidadão não sabe nem o que é. Ele usa a palavra anímico como se fosse um defeito do médico. Já vi isso. Não tem uma comunicação sem um anímico. Por quê? Porque o médium não é um teclado de computador. O médium é uma alma que pensa. Está no livro dos médios, capítulo 19. E o médium, a alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Ele não está falando do espírito. A alma é o encarnado. Então, naquele momento de transe, essa mulher que entrou no transe pela presença do outro, que foi um gatilho, ela viu? Ela era evidente? Não. Mas a presença do outro, nesses fluidos, nessa corrente de assimilação que ela pressentiu, ela entrou em transe e começou a chorar, dizer que tomou uma facada. Isso acontece com a gente encarnado. Quando a gente está encarnado, como é que acontece? A gente pode passar um trauma, Ivanete. Aí passou um trauma, digamos, aos 10 anos. Foi molestada sexualmente. Um exemplo, né? Aí foi molestada por um professor escolar. Só um exemplo. Um professor. Né? Enfim, que lhe apresentou balas, uma certa bala de chocolate para atrair a criança. Passa-se 20, 30 anos. A pessoa já está adulta. Aí alguém vai e entrega uma bala de chocolate. É o gatilho. Aí a pessoa segura aquela bala e começa a chorar. Eu acho que a lembrança vem na hora, né? Isso aí, né? Você pega aquela bala, por que você começou a chorar? Por quê? Aí a pessoa desabafa com o outro, tem confiança ou não? Não, nada não. Começa aquele choro. É isso. A pessoa, às vezes, tentou esquecer, mas aquela bala que atraiu e foi molestada é o gatilho. A presença do outro, né? Que ela não está evidente, não é audiente, mas ela sentiu, porque nós temos uma aura que se irradia, ela entrou no estado de transe e aí voltou à sua encarnação passada, onde ela sofreu feminicídio. Então, como é que um psicólogo materialista ajuda uma mulher dessa? Ele vai buscar o trauma dela na infância. Né? A senhora viu você viu alguma cena? Ela não foi esfaqueada, então ele vai botar no divã. Mas você deve ter visto mamãe e papai esfaquear a mamãe. Não, nunca aconteceu isso na família. Mas alguma cena no vizinho? Não. Aí o psicólogo fica doido. Onde a ciência para, o espiritismo avança. O problema dela não começou nessa encarnação. O problema dela é de outra. O gatilho foi outro. Né? Então, a menina que eu atendi uma vez, a família, né, que entrou no quarto para assistir uma cena de novela acho que foi Malhação, a menina tinha 12 anos, 13 anos, entrou no quarto e não saiu mais. Aí o espírito vai me dizer, meu filho, procure saber dos pais, se nesse programa, eu sei que você não assiste, não tem mais tempo, há muitos anos, teve alguma cena de gravidez não planejada e que a solução do casal na cena fictícia era o aborto. Perguntei sobre a intuição do espírito de fraterno. Ela ficou, acho que teve. Foi isso aí, mas era para provocar a discussão sobre o aborto. O espírito foi isso. Aí, 12 anos? Não foi, meu filho. Minha tia me desencarnou. Não foi nessa. É do passado. Ela também engravidou no passado. Jovem tomou a solução do aborto. Ao ver a cena de Malhação, aquilo foi o gatilho. Ela entrou no trauma e ficou no quarto chorando por meses. Psicólogo, psiquiatra. Depressão. Veja como é uma ciência, Dalva. Aí como é que você entra numa sala mediúnica sem estudar nada, cara? Como é que você entra numa sala mediúnica sem estudar nada? O que é que os guias vão poder trazer nesse grau de confiança, de simpatia, para qualquer grupo?
Não dá. Para qualquer grupo não dá. Por quê? Isso requer estudo. Renunciar. Boa noite. Bom dia, Lia. Aí o Japão é da 9 da manhã. É uma amiga do Japão que tem por aí. Então, ele está dizendo, é isso aqui, que é uma ciência. Tudo procede dela. Revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu. Não é uma mistificação. Não. O doutrinador, mesmo que ele fosse vidente, ele tem que tratá-la com o mesmo carinho que ele trata aqui ao desencarnado. Foi o que foi dito na avaliação. O companheiro teve atitude infeliz de dizer: eu não fui atender porque eu não vi espírito nenhum. Aí foi recordado a ele o que Jesus fala: se você não ama a quem vê, como diz amar a quem não vê? Mas o desencarnado eu chamo de irmãozinho, né? Eu não vejo. Mas o companheiro que anda comigo direto tem um problema desse, volta ao passado, emissão. Começa a ter uma coisa: eu sou vidente, não estou vendo, aí eu descarrego nele. Diz que isso é anímico, é um defeito, que não sei o quê, ou que ele é mistificador, né? Aí quando você aponta as ordens, nós chamamos que você é pedante, né? Que você é metido a isso. Infelizmente, é isso. O melindre para mim é por falta de estudo. Conhecereis a verdade e ela liberta. Se eu não quero conhecer, infelizmente alguns não querem e ainda quer arrastar o outro para o mesmo patamar de ignorância ao qual voluntariamente ele se jogou. Isso. Então, tudo procede dela. Quem quiser falar, pode falar. Quem quiser. Quem quer. Veja, Carmen, que é uma ciência total. Não é isso? Não há espírito nenhum, a não ser ela mesma, que está voltando ao capítulo 8, da emancipação da alma. O transe provoca um estado de emancipação e ela volta para onde? Acessando os seus arquivos de outra vida. O contato com aquele homem desencarnado que ela não vê, mas sentiu, revolve nela o trauma de outra encarnação, como alguém que pega, no exemplo que eu dei, um bombom, vê uma cena em Malhação, que não sabe explicar porquê, mas voltou trauma. Né? O colega também, filho de Mariano, 2 anos e 6 meses, dentro do apartamento no Cabula, 2 anos de tratamento de Valdo Franco. Trabalhava com ele, nunca esqueço como ele chorou. Meu filho saiu, desceu do prédio, né? Entrou no quarto, fazia faculdade. 2 anos de desobsessão, feito à distância por Divaldo Franco, aos espíritos, que fez ele voltar. Nem para o banheiro do apartamento, no Cabula 6 ele ia. Tinha que ter um pinico com a vasilha. Rapaz. Então, você vê essas coisas que a psicologia vai ajudar, mas não vai alcançar profundamente como o espiritismo alcança, né? Por isso que deve caminhar. A não ser que o psicólogo ele seja espírita. Por isso que é a proposta no futuro, caminhar os dois, ciência e religião. Recomendou. Mas eu que dei sorte, então. Já tem, né? Todos os meus psicólogos eram espíritas. O ideal. Veja que a gente aqui, nosso tempo está acabando, para vocês provocar mais reflexões. Porque ela entrou em insopitável melancolia. Carmen, isso aqui é muito comum aonde, Carmen? Na população. Durante o sono. Essa mulher dorme. Aqui ela estava acordada, ela estava indo para o centro. Entrou num transe, despencou no chão chorando. Mas no sono, Dalva, a pessoa dorme bem. E acorda mal. Com melancolia, com raiva, com pessimismo, com coisa. Você encontrou com quem, criatura, de noite? Porque essa mulher aqui deve estar encontrando com esse marido que ainda a persegue, porque ela guardou dentro dela a sintonia da mágoa e do azedume. Então, quando ela dorme, pode dormir bem, alegre. Você acordou com a cara de bicho? Você acordou desse jeito? Foi pra onde? Foi pra onde? Foi se encontrar com quem? Então, a Vera encontrou inimigos do passado. Inimigos do passado. Veja como o Espiritismo vai lançar luz na humanidade, cara. Como é a nossa tarefa, é a nossa que estamos aprendendo aqui. Para a gente divulgar essa luz que estamos recebendo na humanidade. Porque Jesus contou com 12 e que lançou luz. Ele agora conta com quantos? Vários. Já tem muitos e muitos mais, não só espírita, né?
mas gente de outros credos que tem a mente aberta, que estão ajudando o candomblé, da Umbanda, do catolicismo, do evangelismo, cada um que tem uma mente aberta, você vai compreendendo isso, essas questões, para que a gente possa se ajudar uns aos outros, pô. Porque a pessoa acorda, muitos casamentos vão se diluir assim. Você dorme bem, acorda mal, dorme bem, acorda mal. Você não entende nada do mundo espiritual. Pode ser um homem doido, uma mulher maluca. Vamos largar isso aí. Aí é sofrimento por filho, é sofrimento para todo mundo. Quer dizer, E o pior que é o que mais tem agora. É isso. É. E é o contato que ela está tendo com o desafeto. Então, ali, sem ele estar vinculado a ele, quando tiver pelo sono frente a frente, um ofendendo o outro, você acorda bem como? Ou então quando chegar o momento do reencarne juntos. Viu aí como ele está explicando a questão? Mais tarde vai acontecer isso. Né? Por que ele encadeou isso? Porque a gente viu o caso de Anésia, que gerou muitas conversas. Essa mulher aqui não agiu como Anésia. Por isso que ele orienta a Nésia. Né? Se a Nésia continua guardando mágoa, não é que ela aceite traição. Nem Jesus orientou que a mulher ficasse casada. Nem Moisés. Está lá. Jesus permite o divórcio. Moisés já permitia. O Espiritismo afirma. O divórcio não é só a mulher tomar pancada. Né? Uma indiferença, uma traição. A mulher tem todo o direito. Pela lei dos homens e pelas orientações das nossas doutrinas. Mas é melhor do que ficar em um estágio desse, chegou a esse ponto de feminicídio, e ela não consegue perdoar, porque se ela conseguisse perdoar, ficava, e sai de uma encarnação para o mundo espiritual, ela volta, o outro continua, e continua a mesma coisa, um ligado ao outro. É isso que eu estou aqui analisando, um ligado ao outro. Ela não avançou. Isso, por quê? Porque ela guardou mágoa e azedume, está aqui escrito. Não teve o perdão, aí ficou... mas é uma coisa assim, duplicada, né? Por isso que tem que se resolver a lição, né? A gente tem que se resolver quando está aqui a caminho, para não deixar a coisa ir para lá. Ela vai para o mundo espiritual, deve ter amargado e muito com esse ódio, tem a chance de reencarnar e traz e traz de novo na mala esse sentimento. A gente vê muito isso, né, em famílias que você diz, ninguém ali se entende. Uma família, né, que foi, né, supõe, né, pelos estudos, que ela vivenciou aquilo, retorna e volta na situação, e nenhum ali procura. Um ou outro sai, né, no ambiente, não consegue, se liberta, mas o outro fica ali, ó, parecendo mosca farejeira ali, um em cima do outro. O que ela deveria fazer? O que Jesus falou, né? Amar os vossos inimigos. O marido dela é inimigo dela. Amar, né? O que é amar? Orar por ele, retribuir com bem o mal que sofreu. Então, ela está retribuindo, não é orar por ele. Quem sabe a divindade não traz ele para ser filho dela. Esquecimento dos dois. Ela vai embalar ele vai transformar aquele amor, paixão que levou ele a matar, o que for, seja lá o motivo, em amor de filho para a mãe. Mesmo como filho, pode vir trazendo. Isso. É melhor consertar esse negócio. Mas o que é que vai terminar isso aí, se não der jeito? Vai vir como mãe e filho, depois vem com gêmeos, pode vir até chipófagos. Então, porque eu conheço uma família que alguns se libertaram, mas outros vieram como filho, tem neto, e a menina um desespero só. E ali eu digo assim, meninas, fale, venha pro centro, tal, menina, você vai retornar, se não consertar dessa. E o negócio é feio. Os irmãos de Ferreira, os amigos de Ferreira, Ferreira visita eles semanalmente, ora por eles, gostam de Ferreira. Um não dá as costas pro outro, mora dentro de casa, a oficina no mesmo lado, porque um tem medo de um dar martelada na cabeça do outro e matar o outro. É assim mesmo, então, assim mesmo. Os dois, um fala com o Ferreira, eu desabafo, mas eu odeio ele, mas não consigo me livrar. Moro na mesma casa, mas casados, moram na mesma coisa, não consegue sair dali, os caras crescem. Interessante que saiu por um tempo,
ficou uma paz, voltou. Eu digo, menino, que compromisso, viu? Voltou. Porque Deus Voltou. é pai. Meu pai, como é que eu tenho 2 filhos? Qual a mãe e o pai que vai ficar feliz que eu tenho 2 filhos, os 2 são inimigos? Eu vou promover meios para que os 2 se reconciliem. Qualquer pessoa pode imaginar que Deus é Teve pai. jeito não. Foi saindo, saindo. Aí eu digo o seguinte: o que ficou é o compromisso. Rapaz, é mãe e filho, que desespero. No próximo 4 minutos, nós vamos aprofundar o tema, explicar o que é animismo, que ele vai entrar agora explicando, e a gente vai pegar outras obras, e o que é mistificação. E aí trazer bem para o nosso contexto de sala mediúnica, que isso já gerou muita gente se afastar de sempre. Então agora vamos para a É nossa prece. verdade. Parou Quinta-feira. aonde, Parou aonde? Parou e Recomeçou. recomeçou. Parou aqui onde Recomeçou melancolia, aí. melancolia. Melancolia, É. melancolia. Estava em Sim. dúvida. Então Pronto. não vamos ficar melancólicos porque terminou. Mas Tá quinta-feira. tudo aqui, ó. Mário, Oi, Ivonete. Médio, Oi. espírito, diga tudo uma aqui. coisa. Peraí. Diga, Ivonete. Esse estudo está sendo baseado nesse livro que está no perfil, não é isso? É. O que eu mandei para você Domínios PDF. da mediunidade, Não sei né? se eu mandei, mas vou mandar de novo, PDF. É. Era os Não, eu domínios. quero comprar. Eu Isso. acho melhor, porque para Compre. eu quero comprar. Compre. Vai ser ótimo você comprar com a Porque gente. aí vai ser bom, porque quando você indicar o capítulo, eu já Isso. dou uma passada aí. É Quando isso. você estiver explicando, eu já entendo melhor. É Aí, ideal. como o Mário botou, leu o capítulo 8, ele é bem extenso, interessante você trazendo para os domínios. É isso. Vamos lá para a nossa prece. É, Agradecer a presença do Mestre Jesus entre nós, representado pelos bons espíritos, seus trabalhadores que atuam em todo o planeta. Agradecer os guardiões queridos nossos, os espíritos familiares, que com absoluta certeza estão contentes com esses nossos encontros, que não favorecem apenas a nós, nos esclarecendo, nos fortalecendo a alma, mas onde também podemos contribuir com os fluidos que se exalam dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e que são coletados e distribuídos pela equipe espiritual a quem necessita. Então, que o Senhor Jesus permita-nos longo tempo juntos nessa existência e fora dela, na família espiritual ao qual nós já queremos pertencer, que é a família espiritual com o objetivo do bem, da compreensão, da paciência, da fraternidade, da solidariedade. Não queremos mais ser felizes sozinhos. Felicidade só é real quando é compartilhada. Por isso Jesus veio à Terra, para compartilhar a felicidade com todos nós. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos. amém. Sim, Graças a sim. Deus.